graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm ouvido e assistido às nossas reflexões. Que Deus abençoe não só você, como toda a sua família. E vamos refletir agora mais um pouco na Palavra de Deus. Nada melhor do que nós podermos refletir o que está escrito na Palavra de Deus. E quero convidar você nesse momento para acompanhar a leitura que eu irei fazer apenas em um versículo baseado na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo 18, que diz assim: Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Vou repetir a leitura, viu? Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz assim: Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, eu quero nesse momento chamar sua atenção para nós meditarmos na Palavra de Deus em um tema que diz: os espinhos que sufocam a nossa vida. Pois sabemos muito bem, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, que o mundo foi criado perfeito por Deus, pois não havia pecado, não havia iniquidade, não havia a desumanidade que nós encontramos hoje, não havia nada disso. O mundo era perfeito porque Deus criou animais perfeitos, homens perfeitos, que não conheciam o pecado, então tudo era perfeito. Daí então, o homem decidiu desobedecer a Deus e com a desobediência o homem pagou caro por isso. E diz o texto sagrado que muitas coisas que não havia passou a existir devido ao pecado do homem, e espinho é uma delas, pois espinhos não existiam antes do pecado, antes da queda do homem. Mas eu quero falar com você nesse momento não dos espinhos de forma literal, mas aqueles espinhos que muitas vezes sufocam as nossas vidas, aqueles espinhos que nos atrapalham de chegarmos diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, pois nós vivemos em um mundo que eu posso classificar o mundo dos espinheiros, porque são muitos espinhos que aparecem cada dia com o intuito e a intenção de nos distanciar da presença de Deus. E nós temos que estar atentos para que esses espinhos jamais venham nos afastar do Criador do céu e da terra. E o primeiro espinho que eu quero compartilhar com você nesse momento são os espinhos familiares. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, as brigas nas casas, nos lares, as discussões entre as famílias são grandes cada dia que passa, pois os filhos não têm mais tempo para dialogar com os pais e vice-versa. Daí então nós vimos o mundo por onde anda, pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos contra irmãos, pois o mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, se faz dessa forma. Você vê um padrasto que cria uma criança pequena, com seus 4 anos, 5, 3 e às vezes até meses, e essa criança o chama de pai devido à consideração, o amor e o respeito. Mas quando essa criança já está de maior, o padrasto quer fazer o que não deve, quer estuprar e muitas vezes chega até a fazer e a matar. Pois é, esse é o mundo em que nós vivemos. E os espinhos familiares, cada dia que passa, têm aumentado. Muitas vezes os pais mantendo relações com suas filhas. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, a família, que é um projeto de Deus, tem sido alvo direto do adversário, alvo direto
de Satanás. E nós devemos orar para que Deus venha cuidar e proteger as famílias do Brasil e do mundo. O segundo espinho que sufoca a nossa vida, que eu quero compartilhar com você, são os espinhos sociais. O ser humano não tem mais tempo para viver na sociedade e vive se afastando cada dia que passa. E com a chegada das redes sociais, esse negócio aumentou. O Facebook e principalmente o WhatsApp, foi uma boa ideia? Sim, foi. Mas pare e medite comigo. O Facebook e o WhatsApp aproxima quem está longe e deixa distante quem está perto. Essa que é a grande verdade. O WhatsApp e o Facebook faz assim. Ele aproxima de você aquelas pessoas distantes e afasta de você quem está perto. Porque por onde você passa, por onde você vê, muitas vezes onde você está nas redes sociais. E as pessoas estão ali à sua volta, muitas vezes precisando até de uma palavra, mas você não tem tempo, porque você está aqui no Brasil, pode estar conversando com uma pessoa dos Estados Unidos, da América Latina, de qualquer lugar que seja. E é isso que tem acontecido. As pessoas não querem conviver mais em sociedade, e a falta de amor tem surgido cada dia que passa. Aliás, eu não digo nem surgido, digo aumentado. E cada dia que passa, a falta de amor é frequente. As pessoas não respeitam umas às outras. E por isso que nós vemos o mundo, a forma que se encontra. Falta de amor, falta de respeito, falta de compreensão. Pois é, este é o mundo em que vivemos. O terceiro espinho que sufoca a nossa vida, que eu quero compartilhar com você, são os espinhos religiosos. Quantas pessoas religiosas no mundo, nas igrejas, pessoas que estão nas igrejas, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, não abriram o seu coração para a graça de Deus. Pessoas que têm tempos e tempos no sistema religioso, mas que não conhecem nada da graça de Deus, do seu favor imerecido. Por isso que nós vemos essas brigas de religiões. A Assembleia de Deus não aceita o Batista não aceita o Universal nem a Assembleia de Deus é muito exclusivista, rejeita o pentecostal. Se um membro da Assembleia for pregar na Igreja Batista disciplinado, se um membro da Batista for pregar numa pentecostal disciplinado, e fica essa briga religiosa. Quantas religiões existem no mundo? Religiões cristãs? Quantas? Milhares. Quantas verdades existem? Uma só, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas o que é que as religiões têm feito? O sistema religioso tem dividido a Jesus Cristo e tem tentado camuflar o verdadeiro evangelho. Pois é assim que tem acontecido. As pessoas têm se tornado mais religiosas e menos dependentes de Deus. O sistema religioso, muitas vezes, mente para prender os seus membros, para prender as pessoas. Então, por isso eles preferem prender as pessoas, fazendo-as escravos da religião. E as pessoas muitas vezes não param para analisar. Eu fui libertada por Cristo e me tornei escrava da religião, mas como é que pode? Mas é assim que tem acontecido. Devemos ter cuidado com o sistema religioso e principalmente com as pessoas que regem este sistema. O quarto espinho que sufoca a nossa vida são os espinhos da sensualidade, os espinhos do caminho ilícito do sexo. É assim que tem acontecido. A mídia, de modo geral, nos tem bombardeado. A mídia tem colocado na cabeça dos jovens sexo seguro só com camisinha e vice-versa e por aí vai. A mídia de todo jeito quer colocar na cabeça do povo que um homem casado com um homem é uma família e não é.
Uma mulher casada com uma outra mulher é uma família e não é. Família se restitui por homem e mulher. Juntos formam uma família. Mas a mídia tem tentado mudar esse conceito. Daí a gente vê os adolescentes, cada dia que passa, ao invés de estarem estudando para ser alguém na vida, estão no caminho das drogas, no caminho do álcool, no caminho do sexo ilícito. Pessoas que não têm responsabilidades com ninguém. As mulheres com 12, 13 anos, muitas vezes grávidas de uma criança, e ela também uma criança, com 12, 13 anos, grávida de uma pessoa de 10, 11, como que pode isso acontecer no mundo? Pois é, mas este é o mundo em que nós vivemos. As pessoas mais preocupadas com o seu eu, com sua vida, e se afastando a cada dia que passa do Deus, Criador de todas as coisas. Este é o mundo que nós vivemos. O quinto espinho que sufoca a nossa vida é o espinho do consumismo. E esse espinho tem sufocado muitas pessoas, pois a mídia tem nos bombardeado a cada dia. Consuma, você tem que comprar, esse é bom. Por que muitas vezes nós temos um celular bom e queremos um melhor, e muitas vezes não temos nem condições de comprar, mas damos sempre aquele jeitinho para comprar, e daí então quando nós vamos analisar, estamos sufocados, estamos na forca. Por que tem pessoas que mesmo sem poder, todo ano trocam de carros? De 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mesmo sem poder, trocam de carro, trocam de moto? Por que tem pessoas que querem abraçar o mundo com as pernas, mesmo sem poder? Pois é, o caminho do consumismo nos leva a isso. Muitas vezes nós temos um objeto bom, em perfeito estado, mas a mídia faz uma propaganda tão grande de um outro melhor, onde muitas vezes não é melhor, mas nós somos induzidos a comprar na ilusão de que aquele é melhor, onde na verdade o melhor é o nosso, e melhor ainda é não dever a ninguém. Mas nós fazemos da tripa coração para adquirir, entrando no caminho do consumismo. E esse caminho do consumismo tem deixado muitas pessoas na forca. Pois é, este é o mundo em que nós vivemos. E o sexto espinho que sufoca a nossa vida é o espinho da perda. O espinho da perda. Por que muitas vezes, quando nós perdemos um ente querido, nós sentimos tanto? Por que quando morre um colega nosso, nós sentimos tanto na alma? Sentimos a dor. Por que isso acontece? Porque nós, imagina quando a sua mãe falece, seu pai, seu irmão, a dor que você sente. Já passei por isso e sei o quanto é ruim, o quanto é péssimo a gente perder um ente querido, e principalmente uma mãe. É triste nós estarmos na pele de uma pessoa que perdeu a sua mãe, mas é a realidade. E existe uma perda também que é muito triste. É a perda da visão espiritual. Essa perda, quem sofre, são aquelas pessoas que muitas vezes estiveram ao lado de Cristo e hoje não se encontram mais, se afastaram por algum motivo. Talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você que hoje se encontra distante dos caminhos de Deus. Volte ao primeiro amor. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje e agora. Deus está te chamando. Reconheça os seus pecados. Reconheça que é pecador. Reconheça que sem Deus você não vai a lugar nenhum.
O problema não é a gente viver sem Deus, e sim morrer sem Ele. Este é o grande problema. Eu posso até conseguir viver sem Deus, mas morrer sem Ele é bronca pesada. E você que nunca teve um encontro pessoal com Cristo, abra o seu coração. Reconheça as suas falhas, reconheça seu pecado e aceite a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Amanhã pode ser muito tarde, pois o dia de amanhã a Deus pertence. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abra sua mente para que você venha perceber que salvação só em Jesus. E não se esqueça, Jesus Cristo morreu na cruz por você. E o que você tem feito por Ele? Que Deus te abençoe.